Bom dia. Aqui é um grande final que eu vou ensinar a mostrar como é o pensamento do grande mestre para finalizar esse final de torre aqui. Então é o seguinte: primeiro pensamento, jogo as brancas e ganho. Primeiro pensamento: você nunca ataque a torre pela frente, tá certo? Nunca ataque um peão pela frente, tá certo? Essa é a primeira regra de um final de torre. Você só ataca o peão pela frente, tá? Quando esse peão ou qualquer peão não possa ser defendido, tá ok? Então você não ataca pela frente. Então esses pequenos pontos aqui é o pensamento. Então eu não posso jogar para cá, tá certo? Você só deve atacar a debilidade no final de torre nas laterais ou por trás do peão. Então só pode atacar esse peão pela lateral ou por trás do peão. Então esse é o pensamento. Como essa torre não pode vir para trás do peão, essa possibilidade não vai ser adequada. Então qual vai ser adequada? O que vai ser adequada vai ser você atacar lateralmente o peão. Então o primeiro lance é nessa casa aqui, tá? É nessa casa, atacando lateralmente o peão. E agora o peão está atacado. Nós temos peraí, só um momento. Caiu o peão. Nós temos agora o ataque do peão. Então a gente tem três coisas a fazer, tá certo? Três coisas a fazer. A primeira, correr com o peão, né? Correr com o peão. A segunda é o rei ir para a frente para defender o peão, tá certo? E infelizmente, se você observar esse final, você vai ver que a torre está do lado mais curto, tá? Para atacar o peão. Então vai ser facilmente atacado. Então o certo a fazer, e todo mundo faz, tá certo? É trazer o rei para a defesa. 90% das pessoas fazem isso. Então eu vou trazer esse primeiro final, que é defendendo o peão, tá certo? Ok? Esse daqui não é um peão passado, porque não atravessou o meio do jogo. E esse é um peão totalmente passado, que atravessou e não tem nenhum empecilho para empurrar, a não ser o rei. Então agora o rei sai da frente e ataca a torre. Veja, a torre tem duas possibilidades. Uma é mergulhar, que é a melhor, porque quanto mais longo, melhor o ataque. E se for para a parte curta, o rei vai atacar, e vai apoiar a passagem do peão. Então o lance aí seria torre A1. Só que com o avanço do peão. Por que o avançar o peão? Porque existe um princípio dizendo o seguinte: quando o peão estiver passado e apoiado, deve passar o peão, não pode perder tempo. Então quando ele atacar, qualquer que seja, tanto o cheque como atacar o peão por trás, será concebido a ele, tá certo? A porta. Então, aí a gente chama isso de porta. Por quê?
Porque a torre faz a porta e não tem como parar. E o peão está atrasado. Então, mesmo que sacrificar, como sacrificar? Indo para o lado mais longo e depois indo para o fundo e sacrificando, né? Indo para o fundo, sacrificando a torre em C8. O peão não está passado, tá? Então, esse peão cai facilmente. O rei se encontra na diagonal para pegar o peão e a torre por trás também se encontra. A torre por trás se encontra para atacar o peão. Então deve estar perdido, né? Está perdido. Então, esse final com o rei, quando ajusta o peão, defende, é perdido facilmente por causa dessa situação. Então, nessa situação, tá? Nessa situação, o rei G6, que muita gente quer jogar, perderia. Então, avança. Quando avança, a gente já sabe que a torre tem que ir por trás, atacar o peão, porque a parte mais frágil do peão é sua traseira, né? Não tem como se defender. Então o lance é torre H5. E agora a torre defende lateralmente. E aí você sai da frente atacando o peão. Pronto. Esse é o segundo final. Muita gente jogaria rei G6. Certo? Muita gente jogaria rei G6. E aí o branco tinha que calcular. Rei toma torre. Não é? Aí o peão, né? Peão para frente, dama, e como o rei está aqui, dama cheque, né? Faz aqui e dama cheque. Então esse é o pensamento. E cai a dama, tá? Pode também fazer torre, não tem importância nenhuma. Se fizer torre também não tem importância nenhuma, mas dama é mais forte, né? Torre, dama e torre cheque, abandona, né? Captura a torre. Então, tanto faz, como torre, com uma dama, ele faz dama, e aí, ó, faz o segmento e dama e cai, e cai. Então perde, tá certo? Então esse pensamento não serve. Rei G6 não serve, tá? Por causa dessa análise. Ah, dá pra mostrar? Dá. Rei G6, rei toma, peão 6, peão 7, peão 7, dama e cheque. O rei sai, captura. Tá certo? Esse final é perdido. Então, essa situação tá certo? Tem que retirar a torre. É o mais lógico. Agora, para onde? Ora, não serve? Não serve. Então, tem a teoria. Para você checar e ficar mais distante, você deverá ter duas casas no mínimo, duas avenidas, né? Duas colunas. Então, o rei aqui, uma, duas. Tá certo? Aí o lance é aqui. Mas preste atenção, existe um peão. Então o peão sempre tira
a parte da frente. Anda e tira, anda e tira. Então o peão, sabendo que sempre vai tirar as casas, vai tirando as casas, então infelizmente vai ter que ter mais uma casinha. Então ele teria que se posicionar onde? Na casa preta. Esse é o lance, né? Esse é o lance. Esse é o pensamento. Estou ensinando você a pensar. Então não seria aqui, né? Não seria aqui, porque teria as casas, né? Então deveria ser aqui. Só que tem um peão, tá certo? Só que tem um peão. Então quando o rei fosse proteger o peão, aí estaria na casa para atacar a torre. Então obrigatoriamente mais um peão. E aí a demonstração que quando só for o rei, 2 casas. Quando tiver o rei e o peão, são 3 casas. Tudo isso está nos finais de torre, tá? Nos finais de torre de Smilov. Tá ok? Então, aqui está provado que são 3 casas. Então, torre F4. Observando torre F4, o que é que faz a teoria? Peão passado, passado é. Então ele passa, tá certo? Quando ele passa, o rei ataca a torre. Então agora você apoia. E agora você simplesmente vai lá para baixo. Tá certo? Não perde tempo. Quando ele joga peão na 7ª, torre mergulha para sacrificar. E agora você não pode fazer dama, capturar. Por quê? Porque o peão está dentro do quadrado do rei. Quando eu estiver com esse quadrado nesse final, tá vendo esses 2 quadrados? Quando você sacrificar ali esse posicionamento, o rei vai entrar nos 2 quadrados e aí a partida estará empatada. Isso aqui tem a regra, tem aqui, tá certo? A regra do quadrado com peão, tanto nesse como nesse daqui, finais de peões, que ele vai mostrar como é que são os quadrados que você apoia o peão, tá certo? Então não poderá, ele sabendo disso, né? Ele não faz. Então você observa que existe duas colunas. Então você, pela regra, pode atacar lateralmente, né? Pode atacar lateralmente o peão, tá ok? Primeiro, pode atacar, atacou. E se agora a torre empurrar, você ataca por trás e o ator não tem apoio. Se você querer, o rei simplesmente apoia. Então, mas você simplesmente apoia o avanço. E agora vem a sutileza. Torre toma peão, torre toma torre e dama e ganha a partida. Ok?